pensando em começar a correr? Antes, assista esse vídeo. Gente, o tema do vídeo de hoje é corrida. Se você já gostou desse tema, clique aqui embaixo em gostei e faça sua inscrição no canal. Bom, é o seguinte, a gente já sabe que a corrida traz inúmeros benefícios para o nosso organismo, certo? Certo. Ela reduz o percentual de gordura, ela reduz a sua chance de desenvolver alguma doença cardiovascular, ela melhora a qualidade do seu sono, ela melhora a sua respiração, ela tonifica os seus músculos, enfim, a corrida traz vários benefícios para o nosso corpo, certo? Certo. O que acontece é que muitas pessoas começam a correr absolutamente do nada. A pessoa acorda e pensa assim, acho que eu vou começar a correr. Infelizmente, esse tipo de atitude pode te trazer alguns problemas. Seguinte, a Universidade da cidade de São Paulo fez um estudo que revelou 3 lesões principais que acontecem em corredores. Podem ser corredores profissionais ou pessoas que simplesmente começaram a correr. A primeira lesão é a tendinopatia de Aquiles. O que acontece nessa lesão? Você sente uma dor muito forte no seu calcanhar. Ali a gente tem um tendão, é o tendão mais forte que a gente tem no nosso corpo, tá? É o tendão de Aquiles. E aí, quando a pessoa costuma ficar muito tempo de salto alto ou fazer exercícios repetitivos por um longo período, como por exemplo caminhada ou corrida, isso costuma gerar essa tendinopatia de Aquiles. Os sintomas principais dessa tendinopatia são uma sensação de pele quente quando você toca no seu calcanhar e principalmente um inchaço. Também pode ocorrer vermelhidão. E aí o que acontece? Você vai sentindo uma dor insuportável ali na região do calcanhar. A segunda lesão que eles relataram que mais acontece é o que a gente chama de canelite. Esse é o nome vulgar da lesão, tá, gente? É uma síndrome que chama síndrome medial tibial. Tá? E a gente chama ela vulgarmente de canelite. Por quê? Porque dá uma dor na canela insuportável. Existem relatos de algumas pessoas que, por conta da canelite, quando levantam da cama de manhã e colocam o pé no chão, já sentem uma dor insuportável. O que causa essa lesão? Principalmente as pessoas que têm a pisada pronada, ou seja, que pisam com o pé para fora, elas estão mais propensas a desenvolver essa lesão por causa da posição dos pés. É uma questão anatômica que aí vai sobrecarregar um pouco mais essa musculatura, tá? O que você vai sentir? Vai sentir uma dor e uma queimação muito forte na região da canela quando você estiver correndo. Em alguns casos, como eu relatei, mesmo sem a corrida, a pessoa ainda sente essa dor. A terceira lesão que eles relataram que acontece é a fascite plantar. A fascite plantar é a inflamação da nossa fáscia. Então, o que acontece? Lá na sola do seu pé, lá dentro, né, na parte interna, existe uma coisa que se chama fáscia plantar. Essa fáscia plantar, ela inflama por causa dos microtraumas que são repetidos naquela região. Então, à medida que você vai correndo, né, principalmente se você corre em um terreno acidentado, se você corre com um tênis que não é apropriado para a sua pisada, você vai causando microtraumas ali naquela região. E aí você também vai sentir uma dor muito intensa. Essa dor, ela é maior no período da manhã, ela acontece principalmente de manhã e ela tá ali numa região próxima do calcanhar, o que deixa essa lesão um pouco parecida com a tendinopatia de Aquiles. Então, às vezes é um pouco difícil dos médicos conseguirem identificar se é a tendinopatia de Aquiles ou se é uma fascite plantar. Portanto, você precisa, né, se sentir esses sintomas, ir ao médico para ele poder identificar qual tipo de lesão que você tem e você conseguir fazer o melhor tratamento para ela. Então, existem essas 3 lesões que são as principais que o estudo revelou. Mas existem várias outras lesões que podem acontecer, principalmente no seu joelho. Porque se você tem algum problema de estrutura anatômica, se o seu joelho é mais para dentro ou é mais para fora, que é o que a gente chama de valgo ou varo, isso também pode causar alguma lesão no momento da corrida. Né? Vocês já viram que às vezes tem algumas pessoas que elas correm e as pernas vão entrando assim para o meio do corpo, né? E aí, à medida que vai fazendo esse tipo de movimento, o seu joelho vai sendo sobrecarregado em uma única direção. Então, por isso que é muito importante que você saiba qual é a sua anatomia. É preciso que você faça uma avaliação física para que o professor consiga definir, né,
qual é o seu tipo de pisada, qual é o seu joelho, né? Se é o varo ou se é o valgo, e aí consiga fazer uma prescrição adequada de como você deve correr. Eu vou deixar um vídeo, uma sequência breve de vídeos aqui pra vocês, só pra vocês entenderem o que é uma pisada neutra, pronada, supinada e como isso influencia a corrida, tá bom? Nesse primeiro vídeo, como vocês podem ver, nós temos uma pisada pronada, onde a pessoa pisa pra fora. O segundo, uma pisada neutra, alinhada. E esse terceiro, uma pisada supinada, pisando pra dentro. Esse vídeo é uma análise biomecânica realizada em 3D. Observe a posição dos joelhos. Nós temos o que a gente chama de joelho valgo. Observem a posição dos pés desse rapaz no vídeo, como eles estão rotacionados para fora. Nesse vídeo, observe como os pés dessa moça tocam o solo. A parte interna toca primeiro e quando ela perde o contato, ela faz uma rotação quando sobe. Uma postura completamente inadequada. Observem o toque dos pés ao solo mais uma vez. Bom, gente, agora que vocês já viram quais são os tipos de pisada e como elas influenciam a corrida, eu quero te dizer o quão importante é você fazer uma avaliação antes de começar a correr. A primeira coisa já foi dita, você precisa entender qual é o seu tipo de pisada e como está o seu joelho, para que você não sobrecarregue nenhuma das suas articulações. Outra coisa, dentro de uma avaliação física, o professor vai avaliar a sua flexibilidade. E aí, a gente vai perceber se existe algum desequilíbrio, se os músculos posteriores ou anteriores da coxa, por exemplo, estão mais flexíveis ou mais rígidos, porque isso também vai influenciar na sua corrida. Você precisa aprender a técnica de correr, você precisa aprender como contrair os seus músculos, você precisa entender que você não pode deixar a sua coluna toda torta, que você não pode balançar os braços de qualquer forma. Existe uma contração muscular para que você mantenha a sua postura. Outra coisa importante, nós vamos fazer também, né, no caso o professor que você escolher, vai fazer uma avaliação da sua frequência cardíaca máxima. Ele vai estabelecer, através de um teste, obviamente, qual é a sua frequência cardíaca máxima, para que ele possa fazer a prescrição correta do seu treino de corrida. Além disso, existem testes que a gente pode mensurar de forma indireta o seu VO2 máximo. E aí nós podemos fazer a prescrição através da sua frequência cardíaca máxima ou através do seu VO2 máximo, para que você consiga atingir de uma forma mais satisfatória os seus objetivos, porque também não adianta você começar a correr só por correr e nunca conseguir melhorar o seu tempo, nem conseguir melhorar a sua resistência, enfim, não conseguir melhorar o seu VO2 máximo, nem a sua respiração, nem nada, ok? Então, é muito importante que você faça essa avaliação física para você ter um parâmetro geral do que é necessário. Então, vocês precisam entender o seguinte, a corrida pode ser feita por qualquer pessoa? Não. Você precisa de uma avaliação e essa avaliação vai determinar se você pode ou se você não pode correr. Na verdade, todo mundo pode correr, mas você vai ter que lidar com as consequências disso se caso o seu professor disser para você que não é o ideal você correr e você insistir em correr. Além disso, quando as pessoas começam a correr, elas levantam e decidem começar a correr sem nenhum tipo de orientação, elas não sabem quanto tempo elas devem correr, o quanto isso vai exigir do seu organismo. Você tem que entender que o seu organismo tem um limite e que se você não estava fazendo nenhum tipo de atividade e de repente você começa a correr, isso pode causar alguns problemas para você. Então, além de todas essas coisas que eu já falei para vocês, né, que são coisas extremamente importantes e que vocês devem levar em consideração para fazer uma avaliação, existe uma questão de risco de vida mesmo. Você pode começar a correr de uma forma destrambelhada, né? Aumentar muito a velocidade, você pode cair, você pode se machucar e além disso você pode ter um problema um pouquinho mais sério, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E façam sua inscrição no canal, compartilhem com os seus amigos. Em breve eu volto para mais um vídeo.